Fala galerinha massa do YouTube, e aí? Tranquilo? Tudo na paz? Então, veja só, o cabelo do cliente é um pouco crespo, tá? Chega a ser crespo, meio ondulado, certo? Mas eu fiz que uma divisão, tá? Separando o topo da lateral, tá certo? E peguei a WMark NG 411, cara, mas infelizmente ali a 411 ela tava com, né, ia fazer o vídeo gravando com a 411 e a C24 Yellow, só que, né, ela estava com a carga já em 2%, né? Então fui ali, fiz a limpeza, tá certo? De toda a lateral, tá? Realmente essa máquina é uma máquina boa, certo? Mas você precisará trocar a lâmina serrilhada que vem nela. Lembrando que essa é uma máquina que ela não vem lâmina de cerâmica extra, tá? Ela está com a lâmina da Med Show. Então tá cortando muito, mas não deixou, tá, de esquentar bastante. É uma lâmina muito boa, mas esquenta, aquece muito, tá? Mas realmente a máquina é uma máquina boa, tá? É uma máquina boa. Então veja ali que eu já lancei, né? A parte da limpeza, já marquei ali quase um low fade, tá? Só que eu abro um pouco mais atrás, né? Porque eu sempre busco dar uma harmonia ao corte, ao rosto do cliente, certo? Peguei a C24 Yellow ali, como vocês sabem, gosto de trabalhar com ela invertida, né? E é uma máquina, pessoal, muito boa também, tá? Ela C24, a Q1050 27, são todas o mesmo projeto, né? Mas essa daí é um lançamento eu acho do período da Copa, né? Ela foi lançada essa parte amarela, então veja ali que eu tô trabalhando com ela invertida. Ela para cima raspa muito, né? Mas a parte de definir o risco, né? Você tem que deixar ela bem rentezinha. E outro detalhe é que ela trabalha na marcação com com um RPM um pouco mais baixo, né? Ressaltando, essa máquina que eu estou usando, tá? É a Kemei 1223, tá? Lembrando que essa lâmina não é a original dela, tá? Então veja que eu passei a zero alta, né? Ou o zero alto, tá? Agora estou trabalhando com o zero intermediário, tá? Com movimento ali meio que semution curto, tá? Esfregando bem, tá, pessoal? Lembrando que essa máquina, cara, tem uma pegada muito top. Coloquei no zero baixo, né? Essa máquina tem uma pegada muito boa, um torque muito massa, cara. Agora só a lâmina dela, né, que vem original lâmina taper, tá bom? Mas com esse conjunto aí de lâmina fade, mano, essa máquina tá cortando muito, cara, muito mesmo, tá? Então veja que eu já trabalhei ali com zero alto, já disfarcei. Agora estou com um pente meio alto, tá? Pente meio alto, fazendo um movimento semution, tá? Veja que eu não topo no volume da aresta. Sempre tiro a máquina antes de topar na aresta. Então veja que eu venho ali, ó, esfregando, já desci. Voltei novamente corrigindo algumas imperfeições, ó. Já coloquei no meio intermediário, tá certo? Então com o meio intermediário eu vou esfregando ali, tá? Veja que o espaçamento ali realmente ali é curtinho, tá? Pelo formato da cabeça do cliente. Coloquei no meio baixo, já saio esfregando meio baixo na última marcaçãozinha, tá? Então veja só, sai esfregando, 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 tá? E vai sobrar somente trabalhar com o zero alto, tá? Regulado, né? Mais ou menos ali no 0,75, vamos dizer assim, tá? Então zero alto e a gente diminui um pouco, é isso que eu fiz, tá? Então essa máquina, cara, tá muito top, cara, com outra lâmina, né?
Veja, com o próprio meio alto, certo? Eu tô fazendo o formato meio que V ali. Coloquei no intermediário, né? Com o intermediário trabalhando ali na marcaçãozinho. Já coloquei no meio baixo. Tá? E veja que a parte de cima, pessoal, é um furo que o cliente tem, uma parte mais rebaixada da nuca. Por isso que não disfarçou bem. Mas nem por isso a gente, né, deixa assim. A gente pega o pente 1 e dá uma trabalhada ali para amenizar mais, tá? Amenizar mais aquele pesozinho ali que ficou, porque é um desnível na nuca, tá, do cliente. Mas ali eu trabalhei de uma forma, não saiu, vim com o meio, o pente 1,5, tá? Esfreguei ali só trabalhando naquela parte, né? E veja que ainda ficou um sombreado. Vamos para esse outro lado, mesma forma, pente meio alto, certo? Fui até a parte mais baixa do V, né? Veja que eu já voltei corrigindo, meio intermediário. Cara, máquina muito boa, tá? Queimei 12,23. Agora, relembrando, ela tá com conjunto fade de lâmina, certo? E ela tem uma rotação, cara, muito top, bem potente. Não me ressaldo bem, tá? Mas pode procurar aí o unbox dela que tem, certo? Falando todas as descrições dela e mostrando como realmente ela vem e os itens que vem na caixa, tá? Então veja que eu trabalhei ali com o meio alto, o intermediário, baixo. Agora estou trabalhando com a variação e em seguida, né, ficou um pouco escuro em cima, trabalhei com pente 1 para não arriscar clarear demais, tá certo? Coloquei no meio alto novamente, tá? Só dando umas beliscadazinhas em alguns pontos, tá? Por que estou trabalhando assim, pessoal? Encurtando, porque, né, o espaçamento ali entre a orelha do cliente e aquele volume da aresta é bem curto. Então venho ali com o clip over comb, coloco o pente em 90 graus. Veja que ele fica do lado de fora ali, ó, puxando sempre para 90 graus, né? E é a forma mais rápida e eficaz que eu achei, tá? Bem fácil mesmo, cara. Poderia ser a sequência de pente, poderia ser pente 3, pente 2, pente 1,5, até limpar também, tá? Mas eu prefiro trabalhar assim. Então, ó, veja que eu voltei com pente 1,5 alto, fazendo um polimento. Polir é você acentuar mais, pessoal, misturar, tá? O tom ali tá um pouco escuro, tá? Não tá harmonioso, então eu vim quebrando com o pente 1,5 alto, agora o 1 alto, fazendo sempre o movimento C-motion ali curto, né? Peguei até o pente meio alto também, tá? Fazendo um polimento. Então você tem várias opções. Quando você faz e não dá certo, você volta com os pentes a polir, certo? Então veja ali que eu vou fazer uma pequena marcação ali, né, dando uma forma à curvatura da costeleta, tá? Feito isso, galera, agora eu vou aqui, tá? Fazer o contorno do pezinho, tá? Fazendo aquela curva. Então veja que o degradê ali ficou bem limpo, né? Perfeito, tá certo? Olha as tonalidades, branco, cinza e o escuro, né? Os três tons de fade, né? Dos três tons do fade perfeito, né? Então veja que de longe você vê e de perto também você vê, tá, galera? Os três tons. Então veja que eu venho ali passando a navalha, certo? E em seguida vamos cortar o topo. Para cortar o topo, vou utilizar, tá, a técnica de pente corrido. Vou utilizar a técnica de pente corrido, tá? Porque o cliente pediu para deixar o cabelo baixo. Então, a gente trabalhar com mecha nessa parte, né? A gente acaba que perdendo muito tempo. Então, passei um cremezinho hidratante,
tá? Para maciar. Então veja que isso daí eu faço em todos os clientes. Todos os clientes eu passo um cremezinho hidratante, né? Para quê? Para vir a deslizar, pessoal, o pente no cabelo, tá? Desliza que é uma beleza, cara. Você trabalha com movendo o pente de forma mais suave. Então veja que o primeiro corte, né, é o corte guia. Então eu faço uma mecha pelo meio, certo? Sempre cortando o mesmo tamanho. Venho para a frente seguindo a mecha do meio. Então veja que eu vou até o outro lado, certo? Então vou novamente fazendo um repasse. Agora eu vou para a terceira mecha, que já é a parte de trás, tá certo? Então isso aí, pessoal, eu venho cortando, lembrando que o cliente usa o cabelo de lado, tá? Mas estou cortando para trás, os dois lados são encaixados. Então fui para o outro lado, corto da mesma forma, tá? Tesoura Zeiss, tá, pessoal? 8,5 polegada. Essa tesoura tem uns 5 anos que eu uso, só foi amolada uma vez, tá? Então veja aí, pessoal, que eu venho trabalhando o pente corrido, tá? Então venho trabalhando ali, nivelando. Eu não entrego o cabelo do meu cliente molhado dessa forma, tá certo? Eu não acho bacana. Então após isso daí ainda eu vou secar e vou dar uma aprimorada, uma finalizada ainda melhor nesse cabelo, tá certo? Então, ó, trabalhando ali na conexão. Então, cara, a perfeição realmente ela vem com a prática. Então, se você, né, você aí quer aprender pente corrido, tem que praticar, cara. Então, veja que eu vou colocar esse cabelo agora para a frente, tá certo? Vou trabalhar secando ele para frente, jogando para um lado e para o outro. Depois eu volto esse cabelo aí, né? Para o lado que o cliente usa, que é para o lado oposto. Então tudo isso é um verdadeiro ritual, cara, né? Porque o que alimenta a barbearia realmente são os cortes, né, de cabelo. Então se você acostuma o cliente ali com o cabelo bem finalizado, cara, ele fica muito gratificado. Ele quando corta com outro, esse cliente mesmo, né, eu corto o cabelo dele e de dois filhos dele, né? E ele corta o dele em outros barbeiros ao não encontrar vaga, mas o dos filhos ele não corta. E às vezes que cortou, né, não gostou. Por quê? Porque às vezes se sente inseguro, não só dele como dos outros, tá? Se sente inseguro por não ter o resultado assim finalizado, talvez, né? Ou bem entregue, vamos dizer assim. Então veja que eu sequei, voltei para a origem, né, que ele penteia para o outro lado. Esse é o resultado, pessoal. Estou só finalizando, tirando as pontinhas ali, que o cabelo dele é um pouco crespo, né? Fica muitas pontas ali, então eu dou uma leve lineada. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, compartilha, ajuda o canal aí, cara. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, sua região, compartilha com os amigos, cara, para aprender, né? Porque o sol não nasceu para mim, nasceu para todos. Então, vamos ajudar ao outro, né? Então, fica com Deus. Esse daí foi um trabalho aí demonstrando o uso dessas máquinas citadas. Tamo junto.